E aí, meu povo querido e sem filtro que eu adoro. Estamos agora de volta para falar de um assunto muito legal. Aliás, todo início eu digo que o assunto é importantíssimo, que é muito legal, porque de fato é. Nós vamos falar hoje sobre bioestimuladores de colágeno. Sabe quando a casa cai? Pois é, a casa caiu, e aí quando a casa caiu a gente tem que botar um arrimo, né? E esses arrimos, essas sustentações, elas podem ser feitas com preenchedores de ácido hialurônico e com bioestimuladores. Hoje falaremos de bioestimuladores e no próximo assunto, nós vamos falar no próximo momento de ácido hialurônico e as suas funções. Curte, comente, compartilhe e fique conosco que a vinheta vem e daqui a pouco a gente se fala mais um pouco. E aproveite já, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, você vai ficar fora dessa? Se eu fosse você, eu não ficava não, viu? Mas bora lá. Bioestimuladores de colágeno. Bioestimuladores são substâncias produzidas, né? Que são biocompatíveis, biodegradáveis, que não vão ser rejeitadas pelo nosso organismo e que tem uma função biológica muito legal. Doutora, qual é a função biológica? A função biológica é devolver para a gente aquilo que nós chamamos de banco de colágeno. Como é que funciona esse banco de colágeno? Como é que é esse banco? Gente, sinto informar, a partir dos 30, ó, ladeira para baixo, a gente vai perdendo colágeno. O que acontece? Quando a gente injeta um bioestimulador de colágeno, e aí tem vários tipos, ele vai produzir embaixo da nossa pele uma inflamação. Essa inflamação, que nada mais é que uma fofoca biológica, vai fazer com que a gente produza várias substâncias, mas ela vai ativar uma célulazinha chamada fibroblasto. E o fibroblasto vai produzir principalmente colágeno do tipo 1, que é aquele colágeno que forma aquelas malhas, aquelas fibras que sustentam. Então, aonde a gente injetar o bioestimulador, ele vai gerar esse processo. Por isso que quando a gente aplica bioestimulador, o paciente nunca pode tomar um anti-inflamatório. Por quê? Porque eu estou gerando a inflamação ali. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Fiz meu bioestimulador semana passada, tá? Tá aqui, ó. Para que ele serve? Produzir colágeno e deixar a pele mais durinha, mais firme. E o que é o famoso colágeno que tanta gente fala? Embaixo da nossa pele, né, entre a nossa pele, entre os nossos tecidos, existem essas proteínas. E estas proteínas, elas possuem, são fibras muito longas de estruturação. É uma malha, é uma rede. Quando você fala numa rede ferroviária, você não está falando daquilo que sustenta? Né? Pois é, nós estamos falando aqui de uma rede de sustentação para a nossa pele, para os nossos músculos, para os nossos tecidos, para os nossos ligamentos. É isso que são as fibras de colágeno e é por isso que, com o envelhecimento, nós as vamos perdendo e, consequentemente, a estruturação do nosso rosto também vai dando tchauzinho. Não é só do rosto não, tá? O musculinho do tchau, a flacidez da perna, do bumbum, e assim barriga, e assim vai. Tô falando do rosto porque é a primeira coisa que a gente vê nas pessoas. Mas rede de colágeno tem do teu fiozinho de cabelo até o seu dedão do pé. De forma geral, existem vários bioestimuladores de colágeno com várias marcas muito famosas. Mas vamos pegar o princípio ativo dele, a composição dele, tá? Geralmente são duas composições, a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilático. São bioestimuladores? São. Os dois têm função de estimular colágeno? Tem. Mas com algumas situações ali no meio, específicos para cada tipo de rosto, tá? Vamos falar do ácido polilático, tá? Ácido polilático. Ele vem num frasquinho com um pozinho, tá? E esse pozinho ele tem que ser diluído.
Ele tem que ficar lá descansando, diluído, para a gente poder anestesiar os pontos que nós vamos fazer a entrada dele, da cânula, né? O que é a cânula? É comprido assim, sem ponta, que faz com que a gente coloque o produto e dispense esse produto, distribua esse produto na quantidade adequada. Então, diluímos esse pozinho, nós vamos colocá-lo embaixo da sua pele para que ele gere ali um processo inflamatório. Para quem que é recomendado o ácido polilático, esse bioestimulador? Para aquelas pessoas que já perderam muito volume facial, aquelas pessoas que emagreceram muito rápido, que estão com aquela cara, igual dizia minha avó, chupadinha, tá? Eu quero devolver volume. Aquela pele já está envelhecida, craquelando, ela já está puxando, tá? Faça com a sua mão uma pinça assim. Se isso esticar pra valer, meus amores, passou da hora de um bioestimulador, tá? Então, colocamos o ácido polilático nesse tipo de pele. Agora, o ácido polilático, na hora ele não dá volume, porque o líquido tá ali, a gente vai colocando, as esferas estão ali, mas ele vai gerar o processo inflamatório. Mas ele também vai puxar um pouquinho de água, ele vai dar volume. Por isso que eu, Francine, não uso ácido polilático num rosto redondo, porque um rosto redondo, ele vai ficar cada vez mais redondo. Outra coisa. Você está envelhecendo, está caindo tudo. A gente já falou das quedas do envelhecimento no vídeo passado. Quem não viu, faça o favor de ir lá ver. Caiu. Vai ficar a bochechinha aqui. Me diga uma coisa. Por que eu vou colocar bioestimulador aqui para produzir volume? Você percebe que vai pesar? E se for pesar, isso vai ficar assim, ó, para baixo. Vai ficar tipo um... Lembra do fofão, gente? Aqui, assim, ó. Pois é, quanto mais produto eu colocar aqui, mais pesado ele vai ficar. Então, se a ideia é voltar colágeno e sustentar, significa que geralmente a gente coloca o bioestimulador daqui para cá, onde nós vamos ter, sim, as redes e malhas de sustentação. Então, ácido polilático tem essa função. Por isso que a gente usa, por exemplo, no bumbum. No bumbum, além do preenchedor para dar volume, eu consigo usar o ácido polilático, que ele também dá um voluminho a mais. Fechou? Ácido polilático? Então, geralmente, para quem está com o rostinho mais caído, já tem uma idadezinha mais avançada. E quantas vezes, Fran, que a gente precisa? No começo, é legal você fazer pelo menos 3 aplicações a cada 45 dias. Por quê? Porque eu quero esse boom de colágeno, eu quero esse armazém de colágeno, tá? E depois, uma vez por ano, pelo menos, a cada 8 meses, tá? Então, isso é importante. Ah, doutora, mas a hidroxapatita de cálcio? Bem, a hidroxapatita de cálcio eu uso muito, né? Também em pessoas acima de 28, naquela idade assim que tá começando a perder colágeno, em que o rosto ainda está estruturado. Eu não quero volumizar, eu quero melhorar aspecto de pele, textura de pele. Também, deixar ela mais durinha, deixar esse banco de colágeno ali, sem interferir em volumização. A hidroxapatita de cálcio, ela não vem num pozinho. Ela vem num gel, as esferas de hidroxapatita de cálcio, mais um gel que vai ser absorvido. A hidroxapatita de cálcio, ela pode ser usada próximo do osso para sustentar, então ele também funciona como um preenchedor se eu quiser. E diluído, ele funciona como um bioestimulador, tá? O que ele vai fazer como bioestimulador? O que o ácido polilático vai fazer? Ele vai melhorar a textura de pele, mas sem volumizar. Quantidade? Pelo menos aí no começo, para dar um choque nesse terreno biológico que está paupérrimo, nós precisamos estimular colágeno com uma intensidade de tempo menor, tá bem? A hidroxapatita de cálcio, ela também vai ser aplicada por muitas pessoas daqui para cá. Eu, Francine, faço essa administração sempre para cá, pensando naquela ideia de sustentabilidade para a casa realmente não cair.
E aqui eu devolvo um voluminho com ácido hialurônico, que depois a gente conversa para que ele serve, tá? Mas pense, nosso rosto, nosso corpo, ele é a nossa casa. Eu tenho ali os meus tijolos, eu tenho esses tijolos que vão ser cimentados. Esses tijolos, eles vão tendo uma mobilidade, eles vão perdendo a sua sustentação conforme os anos vão passando. Então eu posso devolver para o lugar esses tijolos, e por isso o ácido hialurônico é fundamental, mas eu preciso fazer uma cola entre esses tijolos. E essa cola, quem vai dar para você é o bioestimulador de colágeno. Ai, doutora, mas eu tomo, vai ajudar? Ele fica disponibilizado para o seu organismo usar quando ele puder, conforme ele puder e quiser. Porque não adianta só ter o colágeno. Colágeno a gente só absorve adequadamente acompanhado de vitamina C. Aí é mais uma dica que eu tô dando para vocês, tá? Então, nós precisamos ter isso muito em consideração. E falando nisso, isso é um próximo assunto, hein? Pra gente poder falar, ó, vários assuntos bons daqui pra frente. Então, aquele colágeno que você bebeu, ele pode não ser biodisponibilizado por N situações. Por isso que tomar colágeno é bom? É bom, gente. Fora não vai, teu organismo agradece, mas ele não tem endereço certo. Agora, o bioestimulador de colágeno injetável, esse sim promove uma inflamação local, central e controlada. Esta inflamação, ela é controlada. Vai depender, o bioestimulador, do tipo de rosto, do objetivo, de como é que está a sua pele. O fato é, ninguém mais vive sem depois que resolveu colocar embaixo da sua pele. E tem uma dica aqui, ó, caiu o lenço de novo, bora. Gente, bioestimulador não é igual preenchedor, que o resultado é visto rapidamente. Bioestimulador é com o tempo. A ação inflamatória dele lá no fibroblasto demora 3 meses para ser observada. Então, não adianta querer um resultado rápido com bioestimulador. São coisas complementares, mas pense, é a sua poupança, é o que você está poupando para quando você chegar lá na sua velhice, você gerenciar esse envelhecimento de uma forma maravilhosa, em que todo mundo olhe para você e diga, nossa, como a sua pele está linda. E é assim que eu quero ver você. Por favor, não esqueça de compartilhar, curtir. E se você tem uma dúvida sobre bioestimuladores, nós temos um e-mail específico para você. Ele chama fransemfiltrooficial@gmail.com. Eu vou estar esperando a sua pergunta, tá bem? Até uma próxima!